Boa noite, senhoras e senhores. A Casa da Gávea apresenta Autobiografia Autorizada. Eu peço, por favor, que vocês abaixem o volume dos seus celulares. Não precisa desligar, é só abaixar mesmo. Podem usar o celular para WhatsApp, para as redes sociais, podem filmar, fotografar o espetáculo. Eu só peço que, por favor, não usem o flash, para não atrapalhar a iluminação nem o andamento da peça. Se você receber alguma ligação importante e tiver que atender, por favor, vai para um cantinho e atende com a voz bem baixinha. Agora, se for muito importante mesmo, se você tiver que falar, não se preocupe, fale à vontade, que a gente para um pouco a peça para você fazer essa ligação. Boa noite e bom espetáculo. O sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Meus inimigos terão olhos e não me verão, terão pernas e não me alcançarão, terão balas e não me atingirão, porque com o leite da Virgem serei borrifado, com o sangue de Cristo serei lavado. Se és ferro, sou aço. Se és demônio, te embaraço. Minha mãe, de nome Adelaide, que significa aquela que tem o semblante nobre, teve 15 filhos. Eu fui o 15º, nasci temporão. Ela tinha 45 anos quando eu vim ao mundo. Ficou 10 anos sem parir, então eu apareci. Meu irmão, que era o mais novo, José, significa aquele que agrega,
aquele que anuncia mais filhos, tinha 10 anos quando eu nasci. Mas eu não apareci assim de repente. O parto demorou 3 dias. Eu estava enrolado no cordão umbilical e não queria sair. Minhas irmãs rezavam debaixo de uma mesa no quintal, torcendo para que a bacia de água quente, debaixo da minha mãe, de cócoras, e as rezas da parteira surtissem efeito. Tudo se resolveu na última hora, quando o meu irmão mais velho, então com 20 anos, Antônio, o inimigo dos burros, ou o defensor, foi a cavalo buscar um médico que chegou no seu carro amarelo. Minha mãe perdeu 8 filhos. Ela perdeu gêmeos, 4 gêmeos e, mais uma vez, gêmeos. Portanto, eram 4 irmãs. Ana, a benéfica, Maria, a amada ou a amarga, Teresa, a caçadora, e Aparecida, que significa isso mesmo, rezando debaixo da mesa quando o doutor chegou e, com a ajuda do fórceps, me auxiliou a nascer. Assim que meu cordão umbilical caiu, ele foi jogado no galinheiro, para que eu tivesse amor pelos animais. Tudo isso aconteceu nessa casa. Mas, certamente, nessa porta aqui, nesse cômodo aqui da esquerda, sendo que as outras portas, que parecem um teclado de um piano, eram o nosso bar, a nossa venda na beira da estrada. Minhas irmãs, que eram adolescentes, dizem que assim que me pegaram no colo, imediatamente eu dei uma mijada para cima. Meus irmãos e minhas irmãs trabalhavam no corte de cana. Pareciam retirantes, saídos num retrato do Sebastião Salgado. É pena que eu não tenho quase nenhuma fotografia daquela época. Pobre, só tirava fotografia quando ia pagar promessa no Santuário de Aparecida do Norte. Mas eu tenho algumas. Nessa, por exemplo, estou ali me equilibrando naquela cadeira, vestindo uma roupa de menina, provavelmente no dia do meu batizado. Reparem o detalhe das flores debaixo da cadeira. Uma delicadeza, certamente, da minha mãe, que achava que uma fotografia só ornava se fosse numa composição com flores. Na outra, eu já estou no estúdio, revelando que a minha família realmente investiu em mim, né? Estúdio, naquela época, era coisa para rico, né? As outras fotos quase não têm nenhuma nitidez, mas eu vou mostrar assim mesmo. Aqui, eu estou no colo do meu irmão José, no arrozal do meu avô, vestindo a mesma roupa do estúdio, olha. E aqui eu estou sentado no colo, na palma da mão do espanhol José Marcolán, meu cunhado. Meus irmãos e minhas irmãs não tiveram a oportunidade de frequentar a escola formal, apenas alguns meses de cursos rurais. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Mas meu pai sabia assinar o seu nome. Ernesto significa o combatente leal. Ele tinha esquizofrenia. No intervalo das internações, ele fazia filhos na minha mãe. Evitar filhos não era muito comum naqueles idos dos 50. Então eu passei a ser o menino prometido, aquele que iria vingar os que vingaram, os filhos do combatente leal e daquela que tinha o semblante nobre, que se orgulhavam de jamais terem sequer cogitado dar, isso mesmo, doar um dos seus filhos.
Uma coisa muito comum naquela época, que os fazendeiros ficavam de olho nas ninhadas dos meeiros e dos colonos. E que bela ninhada era aquela! Minhas irmãs gêmeas, Cida e Maria, quando cresceram, viraram sósias da Gina Lollobrigida. Olha só. Minha irmã Ana, também muito bonita, no dia do casamento com meu cunhado Urbano, trabalhava como operário. Urbano trabalhava como operário na Açúcar Pérola. Aqui a Ana com Urbano. A minha irmã Teresa, também muito bonita, com a minha sobrinha Fátima, e José Macolan, o espanhol, que trabalhava como na terceira turma da fábrica de papel e celulose. Minha irmã Tere, muito engraçada e muito religiosa, praticamente uma santa. Ela herdou todos os conhecimentos espirituais da minha mãe, os benzimentos. E outro dia ela me ligou e falou assim: Paulo, a situação está terrível aqui em Sorocaba, Paulo. Já morreram mais de 100. Tem uma academia de dengue aqui. A Tere é muito religiosa. Ela é devota do preto velho João de Camargo, assim como eu, e de um programa de televisão chamado As Mãos Ensanguentadas de Cristo, com o qual ela contribui com R$15 por mês. A minha irmã Aparecida é católica carismática e minha irmã Maria é da Congregação Cristã do Brasil, os Língua de Fogo. Exímios oradores e músicos de primeira. Adoro ver as três juntas conversando sobre as suas religiões, suas crenças. Sério, gente. Falando sério. Meu irmão José, com os olhos azuis aqui na minha frente, querido. Vai dar, né? Meu irmão José parecia um ator do cinema americano. Que lindo aqui, ó, com a minha cunhada Maria. Meu irmão Antônio, então, era um arraso. Mais bonito que os atores do cinema italiano, aquele Franco Nero. Mais bonito que o Tiago Lacerda. Ah, vocês duvidam, né? Olha só. Olha lá. Hein? Se eu fosse assim, eu fazia o papel do comendador, né? Naquela época que eu nasci, a gente morava em Rafá, município de Capivari, terra da pintora Tarsila Amaral, e o tempo da relativa fartura tinha acabado quando apareceu uma estrada asfaltada do lado e nosso bar, nossa venda, numa vicinal, começou a minguar. Meu pai costumava falar com muita saudade daquele lugar onde um dia viu cantar aquela famosa dupla caipira da época, o casal de negros, Cascatinha e Ana, aquela colcha de retalho que tu me deste, meu cafezal em flor, tanta flor, meu cafezal. Depois que eu nasci, meu irmão Antônio me levou a cavalo num cartório para fazer o registro. Era assim, o escrivão só fazia a certidão de nascimento na presença da criança. Meu irmão Antônio era um excelente cavaleiro. Uma vez ele foi namorar a cavalo e na volta dormiu em cima do animal. Só foi acordar num pasto orvalhado pela madrugada, andando a cavalo e dormindo. Meu pai também era um cavaleiro. Ele raptou minha mãe, que foi na garupa do cavalo. Os dois foram para a cidade. Lá eles consumaram o matrimônio. Na volta, meu avô teve que aceitar. Meu avô não via com muitos bons olhos
aquele casamento da minha mãe com meu pai. Não, mas essa história eu tenho que focar, porque senão não acabo nunca hoje. Deixa eu voltar. Minha mãe costumava me enfaixar o corpo inteiro, desde os pés até a cabeça, que era para as pernas ficarem bem retas e também para facilitar o carregamento. Então eu virava um pacotinho facilmente manuseável e lá ia para debaixo de um pé de café, enquanto minha mãe carpia ou então fazia as colheitas nas ruas do cafezal. Mais velho, então, já em Sorocaba, na roça do meu avô, eu me deslumbrava com o arrozal dourado, o malhadouro do arroz, as forquilhas sustentando um estrado de madeira, os galhos atados com arame e cipó cercados pelos lençóis que levávamos de casa, enfunados pelo vento, como se fossem uma jangada no mar dourado dos cachos de arroz, fazendo uma espécie de cabine para os grãos não se espalharem. Uma vez, uma cobra se enroscou na perna da minha mãe e só não a picou porque ela ficou imóvel. E também porque sabia muitas dessas orações de fechar o corpo, conforme falei agora há pouco no começo. Ela se tornaria, na sua maturidade e velhice, uma benzedeira de mão cheia. Mas isso também já foi na cidade, foi em Sorocaba, que significa terra rasgada, em Tupi-Guarani. Vamos voltar um pouco. Minha irmã Cida, gêmea da Maria, foi trabalhar como enfermeira no Hospital Santo Antônio, em Votorantim. Quem conseguiu o emprego foi meu tio Toninho. Abençoado tio Toninho, que nos tirou da roça e nos mostrou o caminho da cidade. Era um homem rude, mas muito bem-humorado. Chamava a esposa dele, minha tia Josefa, de Capivara. Capivara! Está na hora de fazer o almoço, Capivara! Ou então, Gazeta! Quando achava que ela estava fofocando. Gazeta! A água está fervendo no fogo! Já vai, Toninho, já vai! Com a sombrinha. Minha tia mancava, ela tinha a perna torta. Eu acho que não enfaixaram ela direito quando era criança. Coitada da minha tia Josefa. Uma vez ela tirou a sorte grande. Ela encontrou dentro de uma barra de sabão uma chave. Ela tinha ganhado um prêmio, uma casa. Só que ela não sabia nada do concurso, então pegou a chave pela janela pela barroca. Imagina quanto que meu tio Toninho xingou ela. Capivara! Você jogou a chave pela janela na barroca, sua marmota! A minha irmã Cida, na primeira folga que ela teve no hospital, que ela teve depois de um ano trabalhando para as madres, né? Ela teve uma folga, foi correndo nos ver na roça. Fomos todos esperá-la no portão, felizes, e ela viu que éramos papudos. Tínhamos bócio, uma espécie de doença que dá por excesso ou por falta de iodo na água. Então, ela, que era enfermeira, decidiu nos levar para Sorocaba.
Toninho decidiu nos levar para Vila Leão, para uma casa do lado da dele. Vila Leão naquela época era uma espécie de quilombo, com 4 ruas de terra, fazendo um jogo da velha, dentro de uma baixada. E ali, naquela casinha, que ficava num buraco dentro da baixada, com o teto dando na altura da calçada, a gente sempre tinha que olhar para cima, quando alguém batia a palma no portão. Tem cebolinha, dona Adelaide? Tem. Tem salsinha, tem alface, chicória, almeirão, losna, rúcula, carqueja, cidreira, poejo, hortelã, arlequim e manjericão. Leite, vassoureiro, jaboticaba. Olha o Benedito que compra garrafa e compra litro. Compra também pirulito feito de bosta de cabrito. A Maria Picareta, Arzira Sucuri. Casar que é bom, ninguém quer, né? Olha lá o Mirundo matando uma bola no peito, gente. Opa! Ai, que friagem na garagem. Ai, que calor no radiador. Peguei, chacoalhei e guardei. Tornei pegar e chacoalhar e guardar. E colocar no mesmo lugar. Olha lá o amendoim quentinho e torradinho da dona Ana e do seu Antenor. Olha, eu tive um padrinho que me prometeu dar um pônei durante a minha infância. Eu fiquei esperando a infância inteira aquele pônei. Nunca prometam pônei, porque vocês nunca vão conseguir cumprir. Uma vez eu roubei giz na escola, no quadro negro. Naquela época, Zeca, os quadros eram negros, né? Você sabe disso. Depois transformaram os quadros negros em verdes. E nós pensávamos para nós que era por causa da ditadura militar, que tinha transformado os quadros negros em verdes para glorificar as fardas do glorioso Exército Nacional, não é, Brotas? Mas enfim, eu não vou enfrentar. Eu roubei o giz e vou escrever na guarda, na carroceria de um caminhão, buceta. Mal acabei de escrever essa palavra, senti um arrepio pelo corpo inteiro, fui fisgado pelo cangote, era o verdureiro. O que é que você escreveu aí, menino? Você não vai na escola? Lê aí, o que é que você escreveu? Meu amigo Vitor, aquele Vitor Carone, aquele amigo da onça, morrendo, que tinha me incentivado a fazer aquilo, morrendo de rir ali, atrás daquela caixa de verdura do supermercado. Então, menino, hein? Vai ter que lamber. Vai ter que apagar. Olha como adulto é ruim, gente. Tive que lamber aquela buceta com giz. Não, uma das mais esquisitas que eu já encarei até hoje na minha vida. Não, se bem que... Não, deixa pra lá. As maçãs naquela época eram embrulhadas uma a uma como se fossem joias, né? Aquele papel de seda azul. E na caixa das maçãs, elas eram importadas, estava escrito Manzanas del Rio Negro. No mercado tinha... Elas vinham do Uruguai. Nunca comi uma maçã em toda a minha infância. Nem quando ficava doente não comia maçã. Fruta pra gente era mexerica, goiaba, guabiroba. Hoje sabemos que a guabiroba é uma das frutas, é a fruta mais nutritiva que existe. Vocês devem ter assistido o Globo Repórter, né? Outra coisa que eu fui comer só quando tinha 40 anos de idade foi salmão. Salmão. Não existia salmão, isso era coisa da literatura, isso aparecia nos romances, naqueles livrinhos da coleção Saraiva, que eu era assinante, e o entregador entrava no bairro da Vila Leão, nessas ruas de terra, com seu terno e sua maletinha, que parecia um médico, abria aquela maletinha, tirava Machado de Assis, José de Alencar, Orígenes Lessa, tudo ilustrado aqueles coloridos do Nico Rosso, né? Peixe pra gente, vocês sabem, era bagre, né? Cascudo e glória das glórias, o lambari, que é uma delícia quando é bem fritinho com a batatinha frita, arroz, né? Uma delícia o lambari. Outra coisa que a gente comia muito lá na Vila Leão era içá.
Vocês sabem que no Rio de Janeiro eu perguntava, ninguém sabia o que era Isaac, vocês sabem. É a tanajura, não é? Aquela formigona grande, bunduda, não é? Que dá perto do cemitério, não é? Elas voam. E aí ela botava a tanajura dentro da caixinha de fósforo, botava no ouvido para fingir que era radinho de pilha. E ficava tendo um jogo do Brasil, aquela tanajura. Hoje, grandes cozinheiros usam nos seus pratos requintados a tanajura, né? Minha infância e minha adolescência foram um período mágico, com os pés no chão, assombrado pelos delírios macabro-religiosos da minha família. Toda noite o fantasma da minha bisavó ia visitar a minha mãe. Olha, Zé, parece um fantasma mesmo, né, Zé? Ia visitar a minha mãe para lhe pentear os cabelos. Não sei por que ela tinha que pentear os cabelos da minha mem. Ela não era cabeleireira nem nada. Minha mãe tinha uma fixação com a história de cabelo. Ela passava aquelas palmas de São Jorge, aquela babosa, e se orgulhava de ter os cabelos muito negros e fartos. Quase não existia luz naquela época. Se hoje em dia as cidades já são escuras, imagina na Vila Léu em 1950. Nós tínhamos 5 bicos de luz na nossa casa. Nós não tínhamos aquela área da frente, sabe? Aquela varanda, né? E o consumo era mínimo, mas minha mãe ficava olhando o relógio assustada com os giros, né? Cobrando o consumo. Nós não tínhamos geladeira, não tínhamos televisão, o ferro de passar era com brasas, o fogão era a lenha, mas mesmo assim, minha mãe tinha como sua tensa diversão ficar assistindo o relógio da Light como se fosse um filme de terror. Às vezes, batia um vento e uma porta se abria. Minha mãe dizia respeitosa, entre. Era de arrepiar. Eu tô mentindo, Zé? Então tô mentindo. Zé não vai falar comigo. A minha mãe aprendeu a benzer ar. Você sabe o que é ar? É uma doença que dá uma enxaqueca, uma dor de cabeça por causa de um... Você sai num dia ensolarado como hoje, sem óculos escuros, basta uma réstia de luz num espelho, joga aquilo no teu olho e você pega aquilo que é ar. Minha mãe aprendeu a benzer com a dona Palmira na véspera do Natal. A Palmira, a minha mãe levava a minha irmã Ana para benzer, e como Palmira ia se mudar para o Mato Grosso, a Palmira ensinou minha mãe para que a Ana não ficasse sem ter que a benzesse. Então, todo dia, na porta, no portão em cima da nossa casa, que ficava lá embaixo, o portão aqui, o telhado na altura da calçada, minha mãe, Dona Adelaide, benzia. Ela colocava uma cadeira de frente para onde o sol se põe, e ali sentava o doente. Os últimos raios de sol tingindo de vermelho o jardim da nossa casa. Minha mãe pegava um copo com água, emborcava de ponta cabeça, tapado por uma toalhinha rendada, e equilibrava, com muito cuidado, aquele copo na cabeça do paciente. Nenhuma gota se derramava. Ela rezava 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias, rezava em silêncio, para dentro, murmurando as orações silenciosamente. Aos poucos, a água parecia borbulhar dentro do copo. Minha casa tem 4 cantos, em cada canto tem um santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cabeça quente do sofrente, a água parecia ferver dentro do copo. Eu nunca cobrei. Eu sempre benzi de graça. Uma vez um homem quis pagar, eu não aceitei. Ele me perguntou quanto custava. Sua avó respondeu: você tem um caminhão de abacaxi aí na frente? Então dá 2 abacaxi para mim que eu quero comer.
Minha avó, às vezes, agenciava o benzimento sem fins lucrativos da minha mãe. Então, minha mãe fazia leituras com um prato de água, um prato com água, e umas gotas de óleo. Ela benzia quebranto e mal olhado. Ela pingava aquelas gotas de óleo na superfície da água, pareciam olhos na água. Então, ela cortava com uma faca. O que eu corto? Quebranto. Quebranto eu corto. O que eu corto? Mal olhado. Mal olhado eu corto. Ficava aqueles riscos enigmáticos do óleo na superfície da água. Minha mãe lia aquilo. Minha mãe benzedeira. Meu pai esquizofrênico, com crises todos os anos, que nos obrigava a internações dolorosas, com camisa de força, os policiais descendo as escadas da nossa casa, entrando em casa para imobilizá-lo e levá-lo para a Associação Protetora dos Insanos. Antes, passando algumas noites na cadeia pública, junto com os presos comuns, a cadeia ficava ao lado da Associação Protetora dos Insanos, até minha mãe conseguir uma vaga, uma guia para interná-lo no manicômio. Minha infância e minha adolescência, com as internações do meu pai, as visitas, com a cabeça raspada, às vezes piolhos, foram um período mágico, assaltado pelo pavor que vinha todo final de ano, que era a loucura do meu pai. Mas eu passava os meus dias com estrepe no pé, brincando, um riachinho passava cantando no fundo do nosso quintal, tinha um bambuzal onde eu atirava com meu estilingue mamonas e pelotas, torcendo para não acertar nenhum passarinho. Meus pés eram encardidos e grossos de tanto brincar na terra. Às vezes, minha mãe tinha que lavar os calcanhares com caco de telha para tirar o cascão. Minhas irmãs diziam, esse menino tem tanta terra na orelha que dá até para plantar um pé de couve. Minha mãe fazia um colar com dentes de alho frito, colocava no meu pescoço para espantar os vermes. Eu ia na escola com aquilo. Aquele cheiro emanando, entrando pelas narinas. Uma vez eu botei lombrigas até pelo nariz. Mas ao mesmo tempo minha mãe me ensinava a cultivar flores, as avencas nas paredes caiadas de branco, os pingos de ouro, aquela espécie de orquídea amarela e todo tipo de folhagem nas latinhas de massa de tomate. Do outro lado da minha rua, no fundo do meu quintal, morava uma família de negros evangélicos que tocavam instrumentos e cantavam. Então eu estava entre o gospel e o samba. Eram os irmãos Bedenego. Eles eram enormes, usavam ternos. Eles eram tão grandes que carregavam os contrabaixos debaixo do braço como se fossem violinos. Um deles era encanador, o Joel, aquela mãozona, nem precisava de chave de grifo. Aquela torneira que estava emperrada na nossa casa e que não soltava nem com a ajuda do alicate grande, girava suavemente naquelas mãos que tocavam instrumentos de sopro. Mas o mais importante é que naquela época havia um excelente ensino público possível para um menino pobre, mas branco, bonitinho, filho de uma empregada doméstica analfabeta que trabalhava na casa de uma família que tinha alguns livros e seleções do Reader's Digest com suas piadas da caserna. Rir é o melhor remédio, meu tipo inesquecível,
Então, eu fui matriculado numa excelente escola primária pública, onde aprendi a escovar os dentes e onde saí pela primeira vez do limite das 4 ruas de terra do quilombo da Vila Leão, onde saíam 3 escolas de samba. Imagina a alegria, a excitação no carnaval, a minha fantasia de morcego, o meu espirrador com sangue de boi feito com maravilha macerada para atingir, para sujar a roupa dos outros. Aliás, foi na casa do Toninho Perfume, a pessoa que teve a primeira TV na Vila Leão, Toninho Perfume, o criador da Escola de Samba Unidos, do Clube dos 30, que eu vi um jogo de futebol pela primeira vez na televisão, era em preto e branco, chuviscava o tempo todo, apesar da palha de aço que a gente colocou na antena para melhorar a qualidade da imagem. O Santos jogou contra a Portuguesa, ganhou de 3-2, o Santos tinha Edson Arantes do Nascimento, a Portuguesa tinha Ivair, um neguinho topetudo, que era o príncipe do futebol. Choveu o jogo inteiro, não sei se choveu ou se era por causa da nossa televisão que não pegava direito. Eu só sei que com 6 anos de idade eu vi pela primeira vez um jogo de futebol no rádio. Era a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. O som chegava em ondas e desaparecia de repente a voz do locutor exatamente nos momentos mais cruciais, quando a bola chegava perto do gol. Como hoje, quando a gente entra num túnel e nós crianças ficávamos olhando deslumbrados por trás daquela máquina imensa que era o rádio, com todas aquelas válvulas acendendo como se fosse uma cidade num filme de ficção científica, Metrópolis, de Fritz Lang. Espalma Gilmar, recolhe de sorte, põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi, estica a esfera com precisão na direita para Garrincha, movimenta-se, o ponteiro desce pela direita, um endiabrado, Garrincha gira, rodopia, domina, dribla o primeiro, dribla o segundo pela direita, cruza o coro na área, sobe Pelé de cabeça, sobe Vavá, por cima do travessão se perde o balão. Beber caracu é beber saúde. Com 10 anos de idade, com 10 anos de idade, o São Bento, um dos times profissionais de futebol, o outro era o Estrada de Ferro, Sorocabana Futebol Clube. São Bento subiu para a primeira divisão. O jogo decisivo foi no estádio do Pacaembu contra o América do Rio Preto. Os jogadores vitoriosos voltaram da capital em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Eu subi junto com o meu time para uma vida especial. Estava entrando na pré-adolescência e passei a fazer parte do mundo. O nosso ponta-direita, Afonsinho, driblava Djalma Santos da Seleção Brasileira e do Palmeiras no nosso pequeno estádio da Rua dos Morros. Meu pai estava sempre internado no hospício, mas meu cunhado Mingo trazia o pastel chinês para paquerar a minha irmã Maria. E o São Bento subiu para a primeira divisão, me promovendo a cidadão do mundo. Uma vez o Pepe, o ponta esquerda do Santos, o canhão da Vila, da famosa linha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Pepe foi bater um escanteio no estádio de São Bento, na Rua dos Morros. O estádio era muito apertado, o alambrado ficava muito perto do gramado. Os torcedores enfiavam o braço pela seca, pegando os jogadores adversários pelo cangote. Pepe não tinha espaço para dar o seu tiro, sua bomba. Pepe foi afastando, de repente entrou no vestiário do time visitante. Um torcedor sacana do São Bento fechou a porta do vestiário. Pepe ficou trancado, paralisando o jogo por alguns instantes. Foi o Pepe que me contou isso. Naquela época, os jogadores do ataque agachavam decentemente para tirar as fotografias. Veja que elegância. Olha esse time. Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Zagallo, até o Mário Américo, elegante e abaixado. Olha a beleza do Bellini. Olha aqui o Djalma Santos que Afonsinho driblou no campo do São Bento. Agora não, os jogadores não abaixam mais, ficam com a bunda assim para trás. Olha lá, encostando nos jogadores do ataque. Olha que vergonha, gente. Já estão dando a bunda literalmente antes do jogo. Por isso que nós perdemos de 7-1 para a Alemanha. E o
E o locutor da rádio Vanguarda de Sorocaba, Salomão Pavlovski, da cabine do nosso estádio. Sim, porque nosso estádio tinha uma cabine. Parecia um puleiro, mas era uma cabine. O Salomão não tinha entendido nada que tinha acontecido com o Pepe ali, dentro do vestiário trancado de São Bento, e pergunta para o locutor de campo lá embaixo, o José Desidério: Desidério, como é que você viu o lance aí embaixo? Desidério também não tinha entendido nada que tinha acontecido. Da mesma maneira que você viu em cima, prossiga, Salomão. Ele estava com essa linha, para Gonçalves. Gonçalves pula na direita para Raimundinho tocou para Afonso cruzou na área, subiu o Pecolé de cabeça, subiu também Paraná, entrou Gilmar, tenta salvar Mauro, foi mais uma confusão na área, cu de boi na área. Vocês sabem disso, né? O Salomão falou cu de boi na área. Nessa época, eu passava roupa com minha mãe. Minha mãe pegava trouxas de roupa na faculdade de medicina, nos estudantes, nas repúblicas, e nós passávamos roupa. Minha mãe passava aqueles colarinhos altos, engomava, passava também os punhos duplos, onde se colocava a abotoadura. Nós ficávamos o dia todo passando roupa e ouvindo rádio. À noite entrava uma estação do estrangeiro, eu acho que um programa que tinha uma abertura com diversas línguas, diversos idiomas, acho que era uma rádio da ONU. This is the Radio City of New York speaking. Signore e signori, qui parla la radio e televisione italiana. Ici, la radio française. Barros de Alencar vai apresentar as 7 mais do dia, as 7 campeãs. Sétimo. Geralmente, ele colocava uma dele mesmo em sétimo, uma voz grave, declamando. Olhos tristes, tenho segredos que eu não posso revelar. Você foi embora e deixou o nosso ninho tão vazio. Não chore, que você pensa que você sente por mim não é amor. O que você sente é apenas desejo. Barros de Alencar tinha uma voz linda, mas era feio. Gente, o Barros de Alencar está vivo, por favor, se alguém conhece, não conte para ele. Pode ser que ele tenha ficado bonito depois de velho. Mas uma vez colocaram um outdoor com a fotografia dele no Bexiga e a audiência começou a cair. Aqui em Sorocaba tinha um locutor maravilhoso chamado Feio. Ele mesmo já se colocava como o Feio. O Feio tinha um bordão. Quando ele chegava atrasado no estúdio, ele dizia: faz tempo que daqui a pouco o Feio chegou agora. O Feio era maravilhoso, ele entrevistava o Roberto Carlos ao vivo, quer dizer, a gravadora mandava aquilo previamente gravado com as brechas, não é? Para locutores do Brasil inteiro colocarem as perguntas. Roberto Carlos sempre foi bom de marketing, então dava a sensação que o Feio estava na frente do Roberto Carlos, aqui em Sorocaba, entrevistando, beijo, não sei o quê. E o Feio tinha um monte de gírias, ele lançava histórias, era imaginativo. Ele dizia assim: a você, garota do Carmanguia Vermelho, um bico de pato para você. Uma folha de alface para você, garota do Carmanguia Vermelho. Fagulhas do Feio para vocês, ouvintes. E o biotônico Fontoura, com o seu poder de regenerador, né, que era uma espécie de abertura de apetite, que tinha um pouco de teor alcoólico. Minha avó adorava tomar aquilo para ficar um pouco bebinha. Olha o Jeca Tatuzinho do biotônico Fontoura. Gente, isso foi entregue em todas as farmácias. Eram milhões e milhões de exemplares. Beabá, bebê, baby, o tônico Fontoura. Pílulas de vida do Dr. Ross. Pequeninas, mas resolvem. Olha só, gente. Emulsão Scott. Hein, Zé? Isso é gostoso, né? Isso é uma coisa boa para dar para uma criança. As crianças que estão aí vão tomar um dia emulsão Scott. Não. O meu amigo diretor de teatro, Aderbal Freire Filho, diz que no Uruguai eles falam pequeninas, pero cumpridoras. Passando roupa com a minha mãe, eu peguei a mania de fazer umas locuções em voz alta. Desde que Deus criou o homem e a mulher, nunca mais houve uma noite igual à noite do Iguané. Ele, um pastor protestante. Ela, uma prostituta do Tibete. O cenário, o esplendor selvagem do Novo México. Ele, Richard Burton. Ela, a facada. A noite do Iguana, breve, no cinema próximo de você. Fui fazer um teste numa rádio de Sorocaba
para ser locutor. Fui reprovado. Meu amigo Corvinho dizia, há malas que vêm de trem. CYR 45, 198 kHz, você liga e é só sucesso. E os programas, e as novelas no rádio, gente? Meu filho, parecia que estava com o nariz entupido. Meu filho, Sim, mamãe, eu vou me casar com a Dolores. E a Rádio Relógio, com a sua cultura essencial. Você sabia que se uma formiga andasse em linha reta durante todo o período da sua existência, ela percorreria uma distância equivalente a uma volta completa pela superfície da Terra? Você sabia? Rádio Relógio são 20 horas, 45 minutos e 30 segundos. Aviso aos navegantes. Passando roupa com a minha mãe. Aos domingos, a gente escutava um programa de rádio que vinha de São Paulo. Era a Dona Irã Barbosa com suas histórias das malocas. Era uma dramaturgia, um programa que era assim, uma historinha completa, não é? E com o final, um fecho de ouro, uma lição de moral, dita pelo próprio personagem Charutinho da Dona Irã Barbosa. Pobre é igual barbante, ou está esticado ou está no rolo. Pobre só enche a barriga quando morre afogado. Amor é igual fumaça, sufoca, mas passa. Piove, fa tempo che piove qua, e io, sempre io, sotto la tua finestra, ridere, aiuta Marcello! Meu avô, João, significa a graça de Deus. Ele veio da Itália, de Bérgamo, em 1897, no navio Michele Lazzaroni. Desceu no porto de Santos, veio acompanhado da minha avó. Meu avô tinha 12 anos e minha avó tinha 7. Eles estavam prometidos por suas famílias. Olha o passaporte do meu avô. Em nome de Sua Majestade Humberto I, pela graça de Deus e pela vontade da nação, Rei da Itália, peço que deixe entrar aí essa cambada de italianos no Brasil, porque a situação estava uma barra pesadíssima na Itália. Na Itália eles faziam uma campanha que era assim: vá para o Brasil, em 2 anos você vai ficar rico, chove ouro no Brasil. Eles estavam economizando tanto que o passaporte era coletivo. Botava a família inteira num passaporte só. Todos os irmãos. Meu avô e minha avó foram para Santos, depois foram para Rafar, né, Capivari Rafar. Lá eles se casaram, lá eles tiveram a filha única deles, que foi minha mãe. Lá minha mãe teve seus 15 filhos, dos 7 que sobreviveram. Depois, quando mudamos para cá, para Sorocaba, conforme eu já contei. Meu avô nunca ficou rico, ao contrário do Matarazzo, que também saiu da Itália e veio para o Brasil na mesma época, veio para Sorocaba e aqui enriqueceu, fez fortuna enlatando banha de porco, até ganhou uma condecoração, se tornou o Conde Francisco Matarazzo. Meu avô nunca virou conde, ele trabalhava numa roça a 2 quilômetros da nossa casa, a meia, que é uma espécie de regime muito primitivo, onde o patrão, o senhor, o dono da terra dá a terra e a semente para plantar e fica com a metade da colheita, sem carteira assinada, sem nenhuma espécie de contrato, quer dizer, uma espécie de escravidão. Só que o proprietário das terras do meu avô
era um homem negro. Aquiles Campolim, o Quiló. Esse lugar Campolim era tudo do Aquiles Campolim. Ali que era a roça do meu avô. Aquiles Campolim, o proprietário negro das terras do meu avô, o imigrante italiano que trabalhava à meia. Eu ia para a roça do meu avô e via a casa grande da posição da senzala. Eu via o senhor saindo da casa grande com seu carro bonito. No banco de trás, uma menina negra com a mesma idade que eu. Minha mãe dizia: a Nazaré é linda, o Paulo vai casar com a Nazaré. Eu ia para a roça do meu avô com a minha bicicletinha Caloi de aro 18, com freio nas duas mãos, uma raridade que a minha mãe me deu de presente no Natal. Nós fomos juntos buscar a bicicletinha. Ela era de segunda mão, estava com o garfo quebrado. Levamos na oficina do seu Neves para fazer uma solda. Meu Papai Noel de verdade usa uma máscara de solda, está por trás daquela luz azulada, consertando o garfo quebrado da minha bicicletinha. Eu pegava aquela bicicletinha para ir na roça do meu avô, morrendo de medo daquele remendo no garfo da frente, aquelas duas cicatrizes enormes que o seu Neves não tinha economizado na solda. Eu tinha medo que aquilo quebrasse de novo, eu caísse de boca no chão. Eu já prezava muito os meus dentes, mas eu ia com a minha bicicletinha, passava na frente da casa da mulher que tinha morrido de tuberculose, desviava do colchão sendo queimado no chão de terra para evitar a contaminação, o pano roxo na frente da porta da casa, passava na frente da capela do Bom Jesus, do Bom Fim, da Água Vermelha, via a casinha de João de Barro em cima do poste, a cabra que tinha subido na árvore. A incredulidade dos meus amigos me dava o apelido de Paulo Cabra. Bé, bé, bé. Eu via os meninos jogando o finca-finca no chão, aqueles riscos geométricos na terra molhada. Eu via meu pai levantando uma camisinha na ponta do guarda-chuva, mostrando para minha mãe, dizendo: Adelaide, nós nunca conhecemos isso, não é? E eu, sem entender nada. Era uma delícia, o cheiro da terra, o cheiro do mato, o pequeno declive, fazer as curvas, evitando as poças d'água com a bicicletinha. Meu avô era um homem muito delicado. Ele tinha uma mancha de nascença, de cor avinhada, em cima do olho. Acho que porque a mãe dele, minha bisavó, ficou com desejo de comer uva ou de tomar vinho. Como não satisfez o desejo, ele nasceu com aquela mancha. E ele trabalhava de sol a sol e fazia cesta num ranchinho de sapé, na roça, com o detalhe de um pequeno jardim de cristas de galo na frente da palhoça. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó para uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Só me alegra quando pia lá para aqueles cafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Só que esses bucólicos ranchinhos de sapé abrigavam também o maldito barbeiro que picou o meu avô e lhe transmitiu a doença de Chagas. O coração vai ficando grande. Ele estava plantando mandioca na roça quando escutou a voz de um anjo que dizia: está na hora de voltar para casa, João. Ele pegou um mourão enorme, um tronco grande, colocou nas costas como se fosse um índio num quarupe, voltou para casa e nunca mais foi para a roça. Quem ajudou ele a carregar esse tronco foi o espírito do menino Alfredinho, filho do padeiro João Boava, que sofreu um acidente no cavalo, os pés presos no estribo, o corpo despedaçado nas pedras e despejado no riacho, as águas foram tingidas de vermelho. E também o espírito do preto velho João de Camargo, que ali naquele local criou a igreja do Bom Jesus, do Bom Fim, da Água Vermelha. O fantasma do meu avô apareceu muitas vezes para minha mãe e para minha avó
perto do tanque, no quintal, no cimentão, debaixo da parreira de uva branca. Tinha uva preta também. Era tudo misturado. Eu estava jogando futebol, tinha 10 anos, uma bola de meia num campinho de Portinari, quando alguém foi me dizer que meu avô estava morrendo. Entrei naquele quarto escuro, abafado, sem nenhuma janela, onde os meus avós dormiam e onde guardávamos as ferramentas e as sacas não beneficiadas de arroz, e onde habitava o meteorito sagrado, a pedra do raio, o machado de Deus. E vi meu avô deitado com uma vela na mão e meu tio Beppe ao seu lado, ajudando ele a morrer. A luz da vela, para ajudar a enfrentar as trevas da morte, a chama bruxuleante da vela, escorrendo milagrosamente para cima, para o alto, como que a desafiar a escuridão da morte. Meu tio Beppe ouvia um programa de orações no rádio, era o padre Donizete de Tambaú, e rezava o terço acompanhado pelo meu avô, que segurava uma vela na mão. Um pouco antes, meu avô tinha chamado a minha mãe e tinha entregado a ela a sua herança. Um canivete, esse cachimbo velho e um pedaço de fumo de corda. No atestado de óbito do meu avô estava escrito: insuficiência cardíaca. Deixa esposa e filha. Não deixa bens. Ariano Suassuna costumava dizer que não tinha medo da morte, mas não queria bancar o valentão e na hora H não sustentar a pose. Existe um ditado que diz: até a morte chegaremos vivos. Um pouco mais adiante, adulto, eu acompanhei a morte do meu pai. Um dia, no meio do sofrimento, ele disse: eu nunca pensei que morrer fosse tão difícil. Eu não escoro. Eu não escoro. Pai nosso que estais nos céus, para ganhar o pão nosso de cada dia, minha mãe mandou construir no quintal 2 cômodos de barrote, de taipa, feito com bambu trançado com arame e cipó. Eu aprendi a amassar aquele barro, ajudei o Zé a fazer alguma daquelas paredes. Minha mãe alugava aqueles cômodos, então éramos com a nossa 3 famílias, habitando e disputando o mesmo banheiro que ficava no fundo do quintal, lá atrás, perto do chiqueiro e perto do galinheiro. Minha mãe alugava aqueles cômodos, mas não fazia nenhuma espécie de contrato, não tinha fiador, era sempre gente muito pobre. Então sempre, além dos problemas de relacionamento, tínhamos problemas de inadimplência. Uma vez, uma mulher não queria sair, também não queria pagar. O Zé esperou que ela saísse e fosse trabalhar, então ele tirou o telhado da casinha. Quando a mulher chegou e deitou para descansar, olhou para cima, tinha virado sem teto. Coitado do Zé, é um santo, mas ele fez isso. Minha avó não acreditava que o homem tinha ido para a Lua. Ela achava que a Lua era propriedade de São Jorge. E ela achava que quem estava aparecendo na televisão via quem estava assistindo em casa. Então ela dizia: Adelaide, cuidado com a perna que o Silvio Santos está olhando você.
Meu pai não entendia a passagem do tempo nas novelas de televisão, então ele dizia: se a Eva Vilma morreu na sexta-feira, como é que só vou enterrar o corpo dela na segunda? Minha mãe uma vez vendo na televisão colorida um jogo de futebol pela primeira vez, os jogadores não tinham entrado ainda no campo, ela olhou bem aquele gramado enorme assim: que grama verdinha, boa para quarar uma roupa, hein, Paulo? Minha avó, às vezes, falava em italiano, quando ela soltava um peido e alguém reclamava, ela dizia: trompa de culo, salute de corpo. Se não faço questo, estou morta. A foto da minha avó que eu fiz com a minha máquina emprestada, emprestei a máquina do meu amigo Walter e fiz essa fotografia. E daí ela explicava como é que os gases se moviam pelo corpo. Dor que se move pelo corpo não é nada. Dor que se move pelo corpo, uma hora encontra um buraco e sai. Minha avó me obrigava a ajudá-la a matar o porco. Eu tinha que segurar a pata do porco para minha avó enfiar essa faca aqui, ó, no porco. Minha avó já velha, tentando enfiar a faca no porco, eu segurando a pata, o porco berrava desesperado. Não mais desesperado que eu, né? E minha avó dizia: o porco não morre porque o Paulo tá com dó dele. E aí ela metia o pau nos portugueses que eram o nosso vizinho, que dava uma marretada primeiro na cabeça do porco, para uma espécie de anestesia, depois furava o porco. Uma maneira até bondosa de matar o porco. Aqueles lá são judeus, eles judiam do porco. Já meti o judeu também no meio, entendeu? Aí nós deitávamos o porco no cimentão, debaixo da parreira de uva, deitava o porco naquele cimentão, e aí nós pelávamos o porco com aquela água fervente. Minha avó abria, separava, lavava os miúdos e ia enfiando aquela carne moída do porco dentro daquelas tripas, com aquele dedão que ela ia chupar depois o resto da vida, aquele dedão. E aí ela fazia as linguiças, então ela pendurava as linguiças em cima do fogão de lenha, nos caibros em cima do fogão de lenha, perto da chaminé, para fazer o processo da defumação. Eu ficava sentado ali, sentado em cima daquele fogão de lenha, vendo minha avó assar aquelas batatas assadas, comendo batata assada da minha avó, e também vendo ela cozinhar aquelas polentas enormes naquelas panelonas de ferro, e de noite ela contava inacreditáveis histórias de terror. Noites de lua cheia, aparecia um lobisomem, que era um compadre nosso, que se transformava em cachorro, pulava a cerca, entrava no nosso galinheiro para pegar nossas galinhas. Lobisomem adora galinha. O meu avô pegava a espingarda e dava um tiro no bichão, que ia se transformando de cachorro em gente outra vez, ia pulando a cerca, parecia uma novela da Record, até cair do outro lado do lado. No outro dia minha avó ia visitar a comadre, entrava na casa da comadre, o compadre estava deitado assim, com aquele ferimento na perna, cabreiro, com aqueles fiapos de pena de galinha no dente. E a comadre falava assim: comadre, o Joanim tem uma triste sina. Era lobisomem, macabro, né? Aqueles eram os tempos de se matar cachorro com linguiça, de se amarrar cachorro com linguiça, conforme se dizia, para enfatizar que eram tempos tão inocentes que até os cachorros eram bocós. Estavam amarrados com a linguiça, não comia a linguiça. Eram bocós de mola. E eu ia de mãos dadas com a minha mãe, naquela maravilhosa Avenida Eugênio Salerno, florida de flamboyants, né? Eu com a minha mãe indo para a escola, lendo as placas para minha mãe, sendo seus olhos de leitura, aquelas flores vermelhas no chão, e a minha fitinha verde e amarela,
que eu tinha tirado uma nota boa, porque tinha ganhado o concurso de redação do Dia da Ave, era minha condecoração. Eu morria de vergonha daquela fitinha quando eu entrava no meu bairro, de medo que os meninos tirassem sarro, mas nunca tiraram. No fundo, eu me orgulhava, que delícia que era ter um uniforme. Eu odiava semana de 7 de setembro, quando a gente podia ir com roupa livre. Eu não tinha roupa nenhuma, só tinha uma calça de nylon cinza e 2 camisas brancas. Enquanto minha mãe lavava e passava uma, eu ia com a outra na escola. Eu ia com a camisa, aquele aqui desenhado, o mapa do estado de São Paulo bordado na minha camisa. Nessa época, a minha mãe trabalhava de empregada doméstica na casa de Dona Amélia Leão. Olha só, Dona Amélia Leão, eu guardei uma foto da Dona Amélia Leão para vocês, gente, olha. Eu acho que eu já sabia que eu ia fazer esse monólogo um dia. Então, eu guardei uma foto da Dona Amélia. Está meio assim arranhado, porque eu dei muito com essa foto na agenda, olha. Dona Amélia Leão era uma excelente pessoa, só que como toda dona de casa cuja empregada leva o filho para o trabalho, ela regulava no café da manhã. Outro filãozinho, Paulo. Adelaide, esse menino vai ficar com o estômago dilatado, hein? Eu acho que eu fiquei. Na casa da patroa da minha mãe foi que eu vi um bidê pela primeira vez na minha vida. Achei que fosse um bebedouro, eu fui tomar água. Que maravilha! Que maravilha que era ver a alvorada, ouvir aquele som dos passarinhos na minha casa, todos aqueles passarinhos atrás daquelas fitinhas, era canário do reino, canário da terra, pintacilgo, coleirinha, tico-tico, minha mãe adorava, e ela colocava aquelas coisinhas, aquelas fitinhas vermelhas na frente da gaiola, que era para proteger do mal-olhado, porque mal-olhado vocês sabem, é inveja, né? Inveja é uma merda. Ó, bota uma rodinha na orelha que passa. A primeira vez que eu vi o mar, eu tinha 18 anos, foi em Mongaguá. A praia dos Sorocabanos, no litoral do estado de São Paulo. Passei o dia inteiro combatendo aquelas ondas, correndo naquela areia escura. Olha, Mongaguá é horrível, né, Xana? Aquela areia escura. Cheguei daí no acampamento onde a gente ficava, numa casa tinha 40 pessoas, tudo enfiado assim, numas prateleiras, eu todo queimando as costas, quase gastei um tubo inteiro de pasta de dente para suavizar aquele ardume. Eu mamei até os 7 anos de idade, no peito da minha mãe. Tem mais alguém aqui que mamou assim extraordinariamente? Hein? 5 anos. Quanto? 5 anos. Você? Quantos anos? Só até um ano. 5 anos. Eu já fiz essa peça mais de 30 vezes, embora não pareça, né? Mas já vi gente que mamou 8, 2 ou 3 pessoas que mamaram 8. Eu acho que eu não prejudiquei os peitos da minha mãe. Quando ela tinha 80 anos, eu levei para fazer um exame, aquela ressonância magnética, com aquele geleia, e eu vi os peitos da minha mãe. Eu vi que ainda eram muito bonitos. Minha mãe era uma pessoa muito sensual, muito dramática. Podia ter sido uma atriz. Um pouco antes dela entrar em coma, eu estava com ela no hospital, ela começou a ter uma espécie de delírio, começou a falar, divertida, sacolejava na cama de tanto que ela ria, contava todos os namorados que ela tinha tido, ou que ela desejava ter tido, e contava como gostava de bailar, dançar as quadrilhas, como que era uma moça que era divertida, e também me contou que uma vez tinha sido apaixonada por um homem de cor. Aos poucos,
Fui ficando com os olhos preocupados e começou a me dizer que eu devia comprar isso, que eu devia comprar aquilo, tem que comprar aquelas terras, Paulo, tem que comprar aquelas galinhas. Aos poucos fui sentindo medo nos seus olhos, muito medo, como se ela estivesse caindo de costas no vazio escuro. Nunca mais voltou. Entrou em coma. Doutor Espartacus, olha o nome do médico, Doutor Espartacus. Eu acho que significa um filme do Kubrick. Doutor Espartacus disse que minha mãe ia durar pouco tempo, que era melhor deixar ela mesmo ali no hospital. Minha irmã Cida, que tinha sido enfermeira prática a vida inteira, decidiu levar minha mãe para casa e colocá-la no fundo do quintal, numa casinha que ela tinha no fundo do quintal, uma espécie de apartamentozinho, e ali ela colocou minha mãe, que foi tratada com soros, sopinhas, e que, embalada pelo som dos passarinhos que ela amava tanto, e assim ela foi definhando, ouvindo a algazarra dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos. Minha irmã Cida, que enfermeira, se orgulhava de trazer a minha mãe muito limpinha, sem nenhuma escara, sem nenhuma ferida, e perfumada. Às vezes, na ânsia de mostrar tudo, a Cida tirava a coberta de cima da minha mãe, mostrava ali seu corpo nu, esquálido, às vezes até na frente das crianças. Nessa época eu morava no Rio de Janeiro, vinha passar os finais de semana em Sorocaba, ia para a casa da Cleide e do Zeca, para sonharmos juntos com o João de Camargo, o filme Cafundó, e depois eu ia dormir na casa da minha irmã Cida, que me colocava numa caminha ao lado da cama da minha mãe. Eu passava a noite ali, ouvindo o som da respiração entrecortada da minha mãe. Às vezes aquele silêncio enorme. Será que ela morreu? Eu morava no Rio, conforme eu disse, e um dia tocou o telefone, eu fui atender, preocupado. Era minha irmã Cida. Paulo, Doutor Espartacus morreu! Doutor Espartacus! Gente, desculpe, eu fiquei pensando se eu falava isso aqui. Se tiver algum parente do Doutor Espartacus, saiba que era só uma reação da minha irmã, né? A luta de classes entre a enfermeira e o médico, né? Minha mãe vegetava, mas minha irmã se orgulhava de saber mais do que o Doutor Espartacus. Nessa época eu telefonava sempre para a Cida para saber notícias da mãe, e depois das conversas eu anotava tudo num cadernão. Há pouco tempo eu fui para escrever esse monólogo no cadernão e vi uma conversa muito interessante com a minha irmã Cida, que eu tinha anotado sobre a reforma do túmulo da família. Cida faz um orçamento, mão de obra, paisagem de azulejo a ser trazida de São Paulo. A Cida me prestou contas de cada tostão gasto com os pedreiros. Combinamos as fotografias. Minha avó Celeste, meu avô João, meu pai. Pondero que deve mandar fazer também a foto da minha mãe, já deixar pronta. A Cida diz que o túmulo vai ficar lindo. Ela acha caro o orçamento de 1.350 cruzeiros que eu autorizo e faço o depósito no banco. A Cida acha que quando o túmulo ficar pronto, vai ficar lindo. Ela vai descansar dos 3 anos de coma. Ligo de novo para a Cida. Ela está dormindo. Parece um bebê. Eu penso no túmulo pronto, que a Cida diz estar bonito como um berço. Que berço? O que é a vida?
A vida é sonho. E os sonhos são sonhos. Calderón de la Barca. Eu vinha sempre, às vezes, de carro, do Rio para São Paulo, para ver minha mãe. Ela não estava em coma nessa época. Eu sempre levava a minha mãe direto para o cemitério. Eu achava que ela adorava ir passear no cemitério. Talvez ela preferisse ir em outro lugar, ir no jardim zoológico, ou então numa boa pizzaria. Mas eu pegava e levava ela correndo para o cemitério, ela ia todo contente, porque ela ia visitar, pegava uma carona para ir ver o túmulo dos pais dela, né, dos meus avós. E então anotei uma visita ao cemitério da Consolação. Na parte de dentro, do lado de dentro do portão principal, diz: eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. Tem alguns cemitérios que tem escrito assim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. No cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Eu sei que vocês gostam de cemitério porque vocês são sorocabanos, como eu. Sei que tem gente aqui que vai passar no cemitério também. No cemitério de São João Batista, no Rio, está escrito assim: revertere ad locum tum. Eu não sei nada de latim, nem pronunciar nem nada, mas isso parece que quer dizer: volta para o teu lugar. Eu me admirei da sua agilidade caminhando pelas alamedas debaixo de um sol do Senegal. Minha mãe levava 2 dálias do jardim de casa e colocou nos vasos debaixo do sol esturricante. Depois mostrou o túmulo e disse: o Ernesto vai na gaveta de baixo. Eu quero ficar na parte de cima. Eu pensei: por que ela trouxe as dálias que vão morrer depressa? Por que ela não trouxe aquela rosa linda para deixar no túmulo do nono e da nona? Ao escrever, encontrei a resposta. Ela havia deixado as dálias para a morte, mas guardado a rosa para a vida, para a sua vida. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Rosas, rosas, rosas mimosas, são rosas de mim. Rosas a te confundir, rosas a me confundir. Minha mãe gostava muito de falar da morte. Aqui dá para perceber bem a situação da nossa casa, onde hoje está o quilombinho. Aqui, ó, a escadinha que subia, né? Essa foto foi tirada com os dois olhando para frente da casa. Eu tirei essa foto daqui. Então ela já não gostava mais daquela barroca onde a gente morava. E ela dizia assim: não gosto mais de viver nessa barroca. Quando morrer não vou vir assombrar essa casa. É verdade. Ela adorava também ficar olhando o álbum de fotografias. Então ela apontava ali, ó, o lobisomem, que era o nosso vizinho, estava lá, registrado, ele existia. Apontava o menino que tinha morrido afogado no poço, no redemoinho. E o mais deixava com medo, o casal de crianças, o casal que tinha apanhado lepra e sido isolados num chiqueirinho no fundo de um quintal. Eu não conseguia dormir de noite. Como eu disse, eu mamei até os 7 anos de idade, no peito da minha mãe. Ela me levava no Centro Espírita de Zezinho Madureira, aquela mesa branca, bonita, com todas aquelas garrafas que cada um dos espíritas tinham levado de suas casas para o processo da fluidificação dos espíritos. Eu ficava ali, vendo, ouvindo a Ave Maria do Gounod, e aquele senhor com aquelas barbas brancas, falando com doçura daqueles espíritos que estavam realmente entrando naquelas águas cristalinas, e eu em pé, mamando no peito da minha mãe.
Às vezes, minha mãe levava também, por causa da doença, meu pai para terreiros de umbanda e me arrastava junto. Eu adorava ouvir o toque dos ogãs, os atabaques, aqueles cabelos gumalinados, as roupas brancas, o cheiro da pemba, o cheiro do incenso. Eu só morria de medo quando colocavam meu pai no meio de um círculo de pólvora e na chira, aquela pólvora queimando aquele rastrilho. Eu tinha medo que me jogassem ali dentro também e que eu recebesse o espírito de um caboclo ou de um índio. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Minha irmã Tere dizia: no centro de mesa branca de Allan Kardec, Paulo, é muito mais tranquilo. Lá só baixa espíritos de alemães, de franceses. E eles incorporam nos médios com suavidade. É só um negocinho, um tranquinho, pronto. Dr. Fritz já apareceu. É como se fosse trocar de marchas num carro da Mercedes. Já nos terreiros de Umbanda, os cavalos recebem espíritos de pretos velhos, de pombas giras, de caboclos, de índios, sacolejam, tomam pinga, fumam charuto, rasgam a roupa, caem no chão, zimbaba, zimbocas em fio. Quem toma um copo de pinga, preto velho tá cansado de trabalhar nesse fio. Preto velho vai botar pra quebrar. Amor filho, do jeito que você tá, sou o homem que pode te ajudar. Você não tem sido muito bom, tem sido marfio, marido, ainda puxa saco de patrão. Você pega um garrafa de marafo que eu vai dizer o nome, meia-noite você na encruzilhada, a destampa a garrafa e chama o homem. E se guardar noturno vir chegando, se você olhar para ele, que ele vai andando. Ah, meu filho, do jeito que você tá. Quem fazia esse preto velho era meu cunhado operário e ator J. Silva. Ele tinha os olhos azuis, se pintava de preto com uma mistura de graxa de sapato com clara de ovo e ganhou diversos prêmios fazendo papel de preto velho. E o medo de morrer afogado, gente? Naquela lagoa que tinha ali, não sei como era o nome, minha mãe falava: não vai nadar, mas se você for nadar e tiver alguém morrendo afogado, estende uma vara, não entra na água, se puder pega pelo cabelo, senão a pessoa leva você junto, o afogado leva. Minha mãe era uma sábia. Se vocês olharem o blog do Dr. Drauzio, está escrito para estender a vara também, não é para sarvar. E aqueles redemoinhos que tinham debaixo do rio, né, que afogava a gente, a cerca, o redemoinho. E aqueles colegas da gente, amigo da onça, marvado, que enfiava a cabeça da gente dentro d'água, dava um cardo, que é para sentir o gostinho de morrer afogado. Filhos da puta. Nunca aprendi a nadar. O único consolo que eu tenho é que o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, também nunca aprendeu a nadar. Vocês veem que eu sou modesto, né? Eu me comparo logo com o Pelé. Não sou Pelé nem nado. Se muito for, eu sou um tostão. E a injeção de penicilina, a primeira vez, Bezentacil, 1.250.000 unidades. Por que uma injeção tem que ter tanta unidade, gente? Tudo dentro daquele vidrinho. Eu sentado ali, esperando o farmacêutico, pega aquela injeção enorme, com óleo dentro, e vai misturar com o pó do Bezentacil, enfia aquilo naquela borrachinha, puta, já foi uma pingaça. Aí vai enfiando tudo aquele óleo dentro daquele pó, aí tira, aí chacoalha bem aquele vidrinho para misturar bem, aí enfia de novo outra picada, parece que eu ali, cabreiro, farmacêutico, puxando tudo aquela mistura gosmenta, aquele óleo para dentro da seringa, aí aquele sadismo final, uma olhadinha, e aqui, só vacina, né? Vai ter aquela gotinha, né? Aí pega algodão com arco, passa na bunda da gente, aquele friozinho, né? Aquele friozinho. E aí fala assim: Paulinho, eu vou aplicar
bem lento, que é para não doer depois. Sem xilocaína, sem nada. Pá. Desmaiei. Eu só lembro daquela luz azulada do álcool queimando na espiriteira. Aquela coisinha de alumínio, aquela marmitinha de alumínio, com todas aquelas injeções fervendo lá dentro, as agulhas, as seringas. É descartável. Porra nenhuma de descartável, tudo junto ali. O farmacêutico tinha um defeito interessante, esse farmacêutico. Você se lembra? O Duda. Aí tinha um defeito que ele tinha a mão direita, que era metade da esquerda. Então era bacana, porque era uma mãozinha leve, puf, duplicava. Excelente defeito para um farmacêutico ou para um médico, protocologista. Olha lá um balão, piripipão, cai aqui, que eu dou um tostão. Olha lá um balão, piripipão, cai aqui, que eu dou um tostão. É hoje, o circo Ordep. É hoje. E a gente corria atrás daquele cortejo, com aqueles cabeções do circo. Ordep era o nome do dono do circo, que era Pedro, ao contrário. Ordep era atirador de facas. Ele atirava facas na sua própria esposa. Hoje o Ordep não acertou na esposa, graças a Deus. Eu acho que a minha infância e minha adolescência se passou num lugar inóspito, mas mágico, como uma Macondo de Gabriel Garcia Marques, com minha avó me obrigando a ajudá-la a segurar a pata do porco para ela enfiar a faca, com meu avô matando a golpes de enxadão o meu cachorrinho Lulu, que tinha ficado louco. Naquela época os cachorros ficavam loucos e saíam babando pelas ruas, os gatos trepavam pelas paredes quando ficavam loucos. Minha mãe teve que tomar 12 injeções na barriga porque foi mordida por um cachorro louco. Então a gente fugia desesperado com os nossos cãezinhos. Quando aparecia o caminhão da carrocinha da prefeitura, nós corríamos com os nossos cãezinhos que não tinham coleira e que não comiam ração. Nenhum cachorro comia ração, não existia ração. Só os cães mais bem cuidados, como os pastores alemães, os policiais, os piquineses. Aliás, que fim que levou o piquinês, gente? Não existe mais piquinês, gente. Acabou o piquinês. Então, nós fugíamos, os cachorros comiam angu com bofe. Era o máximo do luxo que existia na época. Então, quando aparecia o caminhão da carrocinha da prefeitura, nós fugíamos com os nossos cãezinhos que não tinham coleira e que não comiam ração, porque se eles fossem apanhados pela prefeitura, seriam levados para o depósito, e isso seria uma espécie de sentença de morte, porque eles seriam mordidos pelos outros cãezinhos, seriam contaminados, então seriam sacrificados, seus corpos seriam jogados nas enxurradas, nas valas imensas lá perto da minha casa, lá atrás, onde tinha aquelas enxurradas que davam a Vassoroca, que dá nome à nossa querida terra de Sorocaba. Antes, porém, sua banha, sua gordura seria retirada para fazer o sabão de cinza numa fabriquinha rudimentar ao lado da minha casa, da casa do João Pelé, enquanto os outros cãezinhos sarnentos, com colares de sabugo no pescoço para evitar tosse, perambulavam pelas ruas como se fossem uma peste num filme de terror, aqueles cãezinhos, mas ao mesmo tempo as meninas brincavam com as espigas de milho, aqueles cabelos dourados como se fossem bonecas, e pulavam corda na frente de casa, naquela rua de terra, levantando poeira, a batalhão, leão, quem não entrar é um bobão, abacaxi, xi, quem não sair é um saci. E o cinema encantava o mundo. Essa era a música que tocava no Cine São Bento, a última, antes de começar a sessão. Eu nunca tinha entrado no cinema. Primeira vez que eu vi um filme foi no Salesiano. O padre tirou a imagem da Nossa Senhora de Auxiliadora, e naquele lugar, Padre Martini e Padre Lessi, que jogava futebol. O Padre Martini era italiano, sabia de cor a Divina Comédia em 4 dialetos italianos diferentes, e ele dizia, nos estimulando, citando Camões,
aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Então projetava nos lençóis em 16 milímetros o pagador de promessas. Os padres eram progressistas. O pagador de promessas era um libelo contra a intolerância da Igreja Católica, Leonardo Vilar e Glória Menezes. E antes eles passavam um aperitivo, que era o gordo e o magro. Olha lá. Antes de começar a sessão do Pagador de Promessas, o gordo, olha lá, com seus cantinhos com coleira, né? O Pagador de Promessas era um filme lindo. Eu fiquei completamente apaixonado pelo Pagador de Promessas, tanto que resolvi fazer a peça logo depois, um pouco depois, no Teatro Amador. Ali estou, junto com a Eliane Giardini, aqui magrinha no canto. Atrás da Eliane lá, no vulto escuro, era Adilson Barros, um dos grandes atores de Sorocaba, maravilhoso. O César de Oliveira, que fez a direção na outra mancha lá. E o Walter Rodrigues, que me emprestou a máquina para fotografar a minha avó aqui. Eu fiquei tão apaixonado por essa peça. Nessa época, eu fazia teatro amador com 16 anos pela primeira vez. Falei ao telefone. Também com 16 anos, eu consegui andar de elevador pela primeira vez na minha vida. Foi onde tinha a Federação de Teatro Amador da Baixa Sorocabana. O teatro amador me levou para o alto, literalmente, de elevador. Eu fui lá buscar essa peça, O Alto da Compadecida. Me lembro agora de grandes figuras do teatro amador sorocabano, como Osório Teodoro de Moraes, Werner Rothschild Gúcia, Rothschild Lorival Maffei, Roberto Gil Camargo, Pedro Salomão José, Rubens Pellini, Teres Rose e tantos outros dessa época do teatro amador, o Alto da Compadecida. Os padres eram progressistas, né? Mas eles não queriam que a gente se masturbasse. Então, nas confissões ficavam sondando. O menino fez coisa feia. O menino não sabia o que era coisa feia, né? A mão fica amarela, né? E o pior de tudo é que no banheiro tinha um cartaz com 2 olhos azuis imensos olhando pra gente e dizendo: Jesus está te vendo. Como é que o cara vai desenvolver alguma coisa, né? Com esse estímulo, né? Então eu fiquei muito curioso quando meu amigo Robertinho, no ginásio industrial, que era fã dos Beatles, né? Ele dizia e explicava como é que ele aumentava o tamanho do peru dele com o exercício contínuo da punheta e como era bom aquilo, a bronha, no ritmo dos Beatles! Tá parecendo que aqui nunca ninguém fez isso, né, gente? Essa época eu já estava entrando para uma outra fase da minha adolescência. Tinha passado daquela fase que minha mãe me dava banhos de água morna com malva para que meu peru não ficasse inchado. Um problema que eu resolvi logo na sequência com o estímulo daqueles maravilhosos livrinhos do Carlos Zéfiro, que também eram chamados de catecismos, que eram proibidíssimos e passavam de mão em mão, né, encebados. Todo mundo viu esses livrinhos, gente, pelo amor de Deus. Será que foi só eu que fiz isso? Hoje vende na livraria Saraiva. Ou qualquer outra. Também tem um outro slide maravilhoso. Pode pôr, Caio. Olha lá. Cabelos Glostora. E também estimulados por aquela maravilhosa atriz do cinema francês, que eu acho que vocês aqui em Sorocaba também curtiram, porque eu curti muito, Michelle Mercier. Michelle Mercier nos filmes Angélica, a Marquesa dos Anjos. Eu assisti no Cine Caracante, era um seriado. Ela, linda, aquele homem mau, com aquela cicatriz, que era o Roberto Hussein, querendo jogá-la no feno. Eu também queria jogá-la no feno. Não saberia o que fazer com ela, mas queria jogar ela no feno. E no fundo aquela música, gente, olha, pode subir. Isso é um verdadeiro afrodisíaco. Mais afrodisíaco que isso, só vaselina. Ah, esqueci de falar da outra atriz ali. Caio, volta ali só para lhe mostrar. Ó, fotonovela, Michela Roque. Alguém conheceu Michela Roque? Nessa época, na Vila Leão, além do 95% das famílias de negros, tinha também 2 famílias de japoneses.
onde eu conheci pela primeira vez a comida japonesa, que era, não era sushi, essas coisas, era doce de feijão, sumi. Doce de feijão, comi lá. E também tinha a família nossa, italianos, e uma família de caboclos ruivos, que tinha uma oficina mecânica no nível do chão de terra. No caminhão do nardo estava escrito: longe dos olhos, mas perto do coração. Que viria a ser a minha frase predileta, porque me confortava de uma dor que eu já previa que ia sentir, a ausência de ter a culpa de deixar a casa dos meus pais. Eu adorava aquelas guardas, as carrocerias do caminhão, com todos aqueles rendilhados coloridos, e no para-choque de um deles estava escrito: quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Tinha outro caminhão que tinha escrito assim: se me vir abraçado com mulher feia, a parte que é briga. O que se leva da vida é a vida que se leva. Mas essa já é uma frase do meu amigo, o ator Chiquinho Brandão, falecido, um grande amigo meu. Vou abrir um pequeno parênteses para falar um pouco do Chiquinho. Desculpe, gente. Estou falando muito de mim, não é? Hein? Estou monopolizando demais, não é? Não, não. Fale-me um pouco de vocês. O que vocês acham de mim? Essa é uma do Chiquinho Brandão, olha que maravilha. Outra do Chiquinho Brandão é que ele foi fazer um filme com a Fernandinha Torres, ou Maite Proença, acho que as duas juntas. E o filme era sobre um processo que acontecia, chamava-se O Beijo, número X, não sei o que, número, que era um processo porque um operário e uma operária foram pegos se beijando na fábrica, abriu-se um processo contra eles, isso deu origem a um filme chamado O Beijo. Chiquinho tinha uma cena de sexo com Maite Proença. Um pouco antes da cena, ele chegou assim: Maitezinha, olha, você me desculpe, hein? Se aconteceu alguma coisa, sabe? Algum entumecimento, não é? Alguma ereção, entende? Não é nada pessoal, né? Agora, também, se não acontecer, também não é nada pessoal. Arpejos que são para ti, Anaí. Seus acordes lembram a imensa bravura da raça do Pi, Anaí. Índia flor agreste, da voz tão suave como o aguari. Anaí, Anaí, seu vulto nos campos destaca entre as flores pela cor. Defendendo altivo a sua valente tribo, foste prisioneira, condenada à morte, já estava seu corpo envolto à fogueira, e enquanto as chamas o estavam queimando, numa flor tão linda se foi transformando. Os seus inimigos fugiram dali, e as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí. Eu dormia no mesmo quarto que meu pai e que a minha mãe. Meu pai e a minha mãe numa cama com colchão de palha de milho. Eu numa cama patente de mola. Nossa casa não tinha portas entre os cômodos internos e nem forro, de modos que eu podia ouvir o som do pinico da minha avó sendo arrastado no cimentão
e o barulho da minha avó mijando no meio da noite. Minha avó falava alto sobre meu pai. Ele não tá nada bom. Ele não conseguiu dormir essa noite. Meu pai não estava bom, realmente. Afiava um machado ou um facão. Às vezes, meu pai e minha avó se atracavam. Minha avó, uma vez, mordeu o braço do meu pai. Mas ela não tinha dentes. Ela era bem banguela. Ah, nona, a senhora vai mijar justo na porta da nossa casa? E se algum amigo meu vê isso? Quer terror maior do que esse? Eu, já moço, namorando uma moça mais velha que eu, lamaço no muro, o som, o cheiro inebriante da dama da noite, o som do casco dos cavalos, no tropel dos paralelepípedos. Eu voltava para casa, chuviscava. Minha mãe estava esperando no portão. Minha avó, lá embaixo, na porta da casa. Esse menino vai matar a mãe. Esse menino vai matar a mãe. Minha avó urrava, tomava chá de losna, fazia lavagem com cristel, urrava como se tivesse uma doença horrível, que se tivesse mesmo, já tinha morrido há muito tempo. Então, eu servia novamente de óleos de leitura para minha mãe. A nossa máquina de costura alfa se transformava num altar coberto com uma toalha rendada, feita com saco de farinha de trigo alvejada pela minha irmã Ana e bordada, os castiçais, as flores, as velas. Minha avó foi ficando tão velhinha, que foi ficando tão pequenininha, e foi ficando tão pequenininha, que um dia começou a engatinhar, e sempre engatinhando, e mamando naquele dedão, e engatinhando naquele chão de cimentão que eu ajudava a minha mãe a encerar e a passar escovão, e a minha avó engatinhando e mijando na porta de casa, e a minha avó aos poucos, como se fosse um passarinho, um dia ajudada pelo sempre e abençoado tio Beppe. Minha avó morreu e foi velada na mesma mesa e na mesma sala que meu avô João foi velado, naquela mesa de azul claro, fórmica, mesa elástica, de 4 cadeiras, como dizia o anúncio no rádio, aquela mesma mesa onde eu e os meus amigos jogávamos futebol de botão. O difícil era tirar o corpo lá de baixo, aquele buracão, aquela escadaria. Minha mãe complicando, atrapalhando tudo, agarrada no caixão, dando escândalo. Os crentes cantando seus hinos de louvor. O pastor que foi batizar minha avó enfiou a cabeça da minha avó dentro d'água, no riacho, deu um cardo, se empolgou na falação, quase mata minha avó afogada. Aquele fiado da puta, aquele lazarento, estroncho, esquifoso, desgraciado, quase me mata afogado, dizia no seu sotaque bergamasco. Nessa época, o que eu mais gostava era das aulas de português, porque eu podia tirar boas notas declamando poesias. Dona Ana nos estimulava muito, eu e meu amigo João Brotas, o capitão João Brotas, que está aqui presente, disputávamos verdadeiras tertúlias para ver quem decorava poemas mais longos. Eu me lembro que o Brotas era o único aluno negro que eu lembro do ginásio industrial. De Menotti del Picchia, Juca Mulato. Juca Mulato apeia. É macabro o pardieiro, junto à porta cochila o negro feiticeiro. A pele molambenta, o esqueleto disfarça. Há uma faísca má nessa pupila garça, quieta
dormente como as águas estagnadas. De Luiz Guimarães Júnior, Visita à Casa Paterna. Como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever meu lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Era esta a sala. Ah, se me lembro e quanto. Problema é que nessa época meu pai resolveu vender sorvetes na frente do ginásio industrial com seu carrinho de sorvete da Cremona. Eu saía de dentro do ginásio com as meninas, sentia vergonha de ver meu pai ali na frente com aquele carrinho michuruca, com os pés, com chinelo de dedo, aqueles remendos na calça como se fosse um caipira de festa junina. Mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de passar direto, então eu ia falar com meu pai, estraçalhado, dilacerado pela contradição que estava vivendo. Meu pai não percebia nada. Me dava um sorvete, aumentando ainda mais a minha culpa. Essa carta, escrita em 1970 pelo advogado comunista Dr. Santana para o capitão Jaime Machado da 14ª CSM, em nome do meu pai, pedindo para que eu não servisse o exército, porque era arrimo de família, porque meu pai era velho, doente, desempregado. Meu pai tinha 61 anos, hoje eu tenho 62 anos. Meu pai trabalhava como servente do pedreiro Zelão, também comunista, que um dia me deu um livro do Luiz Carlos Prestes, e eu ali, arrimo de família, assinatura do meu pai. No dia que eu vim embora, minha mãe chorava em ai, minha irmã chorava em ui, e eu nem olhava para trás. No dia que eu vim embora, não teve nada demais. Nessa época eu trabalhava como auxiliar de escritório na indústria Votorantim, como menor. Os operários saindo das fábricas com todas aquelas bicicletas, parecia um filme neo-realista italiano, as presilhas nas bainhas da calça para que as correntes não se enroscassem nas correntes das bicicletas. Fui-me embora para a capital. Mala de couro forrada, com pano forte e brincaque. Minha avó já quase morta, minha mãe até a porta, minha irmã até a rua e até o porto meu pai, o qual não disse palavra durante todo o caminho. E quando me vi sozinho, vi que não sabia nada, nem para o que eu ia indo, nem dos sonhos que eu sonhava. Ah, fora isso, e ainda. Eu fui trabalhar mais uma vez na indústria Votorantim, só que agora em São Paulo. Quem conseguiu o emprego foi a minha irmã, Cida. Eu dormia numa cama patente, numa pensão. As camas patentes sempre me perseguiram. Usava um pijama verde e amarelo, de listas verde e brancas de flanela que a minha mãe tinha feito para combater o frio da capital. Bom, aí veio o teatro, o cinema, a escola de arte dramática, o cinema, a televisão, as peças, os filmes. Mas antes de acabar, eu queria só contar uma historinha de fã. E uma vez eu sempre dava os autógrafos assim, eu escrevia assim, quando era para homem eu dava assim, um abraço e escrevia meu nome. Quando era para mulher eu escrevia assim, um beijo e escrevia meu nome. Eu estava em Nova Iguaçu, apareceu uma fã, uma senhora de meia idade, desesperada, queria o autógrafo, né? Então ela me deu uma nota de dinheiro. Eu não assinei, porque é proibido assinar nota, né? Porque é um crime, né? Aí ela tirou a carteira profissional e me deu a carteira. Eu não vou assinar a carteira profissional da mulher, né? Aí, desesperada, ela procurou na bolsa e tirou uma receita médica, me deu. Eu tasquei. Um beijo, Paulo Betti. Antes de devolver, eu fui olhar, estava escrito: para uso interno tópico na vagina.